Wolverhampton anuncia Pedro Lima lá na Inglaterra e aqui no Brasil o Sport detalha como foi a operação de venda do Sport para o Wolverhampton. Sport Clube do Recife, comunicado oficial Pedro Lima. Depois de concluídos todos os trâmites burocráticos e operacionais relativos à transação do lateral Pedro Lima, o Sport oficializa nesta terça-feira a transferência do atleta para o Wolverhampton da Inglaterra. E aí diz para você ler mais, né? Porque você aí entra no site oficial do clube clicando neste link que estava na postagem do Twitter e vai ler. Mas para quê? Se eu vou ler aqui para vocês. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Pedro Lima, a maior venda do futebol nordestino, 10 milhões de euros. Vai colocar 3 milhões de euros no bolso. Não tenho agora aqui o câmbio, tá? Mas possivelmente 15, 16 milhões de reais. E você aí peladeiro de plantão, se é que você joga bola, né? Se é que você bate pelada, só porque Pedro Lima não era do teu clube, você vinha aqui no meu canal destilar veneno, dizendo que o menino não jogava nada, jogador normal, ele pode até ser um jogador normal, mas colocou no bolso hoje, talvez, uma quantidade de dinheiro que nós todos nunca veremos nas nossas contas. Assim é o mundo, velho. E nesta arte o Sport detalha de maneira mais simples como foi a operação do jogador, né? Do lado direito você vê aí 7 milhões de euros ficam para o Sport, já que o Sport tinha 70% do valor de compra do jogador e 3 milhões é de Pedro Lima e do seu agente, né? O Sport ainda fica com 12,5% sobre o lucro de futuras vendas. O Wolverhampton vai pagar 60% dos 7 milhões de euros neste ano 2024 e 40% em 2025. Já do lado esquerdo, o Sport lembra que Pedro Lima foi a maior venda da história do futebol do Nordeste, custou no total 10 milhões de euros. O Sport só era dono de 70% do passe do jogador, né? Sendo assim, fica com 7 milhões de euros e Pedro Lima e seu agente ficam com outros 3 milhões de euros, tá, gente? Bom, agora, com imagens da TV Sport, crédito para a TV Sport, eu vou ler aqui o comunicado oficial do clube. Se você tiver interesse em ler o comunicado, você entra lá no site do Sport Clube do Recife. Depois de concluído todos os trâmites burocráticos e operacionais relativos à transação do lateral Pedro Lima, o Sport oficializa nesta terça-feira 2 a transferência do atleta para o Wolverhampton da Inglaterra. Dentro da política imposta pela atual presidência executiva de transparência, traz também os números envolvidos na negociação. Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, referentes aos 100% dos direitos econômicos do jogador, aos quais o Sport detinha 70%. O clube terá direito a 12,5% sobre o lucro obtido pelos Wolvers em uma eventual venda futura dos direitos federativos do atleta, algo tido como estratégico e imprescindível durante todas as tratativas em torno do jogador. Além disso, o Sport informa que receberá 60% do valor em dezembro de 2024 e os 40% restantes em dezembro de 2025. Trata-se da principal venda da história do futebol do Nordeste e a quinta maior de um lateral direito no Brasil. Abre aspas, tivemos todo o cuidado e atenção em fazer o melhor negócio possível para o Sport, tanto em valores, manutenção de percentual e expansão da marca, com a venda direta para a principal liga do mundo, fecha aspas, afirmou o presidente Yuri Romão. E abrindo aspas novamente, o atual momento do clube, que vem numa recuperação financeira e de credibilidade, organizando-se, permitiu que pudéssemos negociar com calma, sem pressa. Então acredito que o saldo disso tudo foi extremamente positivo. Fecha aspas, celebrou o presidente Yuri Romão. A chegada em 2021, o desenvolvimento e a ascensão de Pedro Lima é fruto do investimento e olhar especial que o Sport tem dado para as categorias de base ao longo dos últimos 3 anos, com amplas melhorias em infraestrutura e corpo de profissionais, bem como recuperação e renovação do certificado de clube formador. Abre aspas,
Sempre tivemos a convicção e dissemos que o que vai mudar o patamar do esporte é a base. Pedro Lima é um exemplo que projetamos que possa ocorrer outras vezes diante de tudo que tem sido feito no departamento. Portanto, estamos muito felizes com esse resultado e continuaremos trabalhando por mais, fecha aspas, disse João Marcelo Barros, coordenador geral da base do esporte. Sem dúvida nenhuma, foi um bom negócio para o esporte, um bom negócio para o Wolverhampton e um bom negócio também para o Pedro Lima, né? Lembrando que o esporte tinha 70% do valor do menino, no valor da negociação, né? Então ele ficou com 7 milhões de euros, tá? Quando era o Chelsea só queria oferecer 7,5 milhões de euros. Então, desses 7,5, teria que abater ainda os 30% dos jogadores seu agente, então o esporte ficaria com menos grana, né? Além disso, o Chelsea não queria ceder porcentagem nenhuma futura para o esporte. O Wolverhampton pagou 10 milhões de euros e ainda deu 12,5% ao esporte para futuras vendas, né? Além desses 12,5%, o esporte ainda vai ganhar uma porcentagem de clube formador, tá, gente? E sobre essa questão aí de receber em 2 parcelas, normal. Isso acontece muito no mundo do futebol, tá? Então, muito possivelmente agora em dezembro, o esporte vai receber cerca de 35 milhões de reais, que já é uma boa grana, que deve também receber. O esporte também deve receber mais uns 30 milhões aí da Liga Forte Futebol, tá? Então, em dezembro, o esporte deve pôr no bolso aí uns 60 milhões de reais. Por quê? Porque, para quem não sabe ou não lembra, o esporte vendeu 20% dos seus direitos de transmissão, né, gente? Por 130 e pouquinho aí milhões de reais, chegou a receber por volta de 68 milhões em dezembro do ano passado. Então, ainda faltavam 2 parcelas de mais ou menos 30 e poucos milhões da Liga Forte União. Uma delas será paga agora, no final deste ano, e a outra em 2025. Então, se você juntar o que a Liga Forte União tem que pagar para o esporte e o Wolverhampton, o esporte em dezembro vai colocar aí cerca de 70 milhões de reais no bolso, tá? E aí, no próximo ano, a mesma coisa, mas os 70... Não, aí é menos porque o Wolverhampton tem que pagar 23 milhões. Então, pelo menos o esporte coloca aí mais uns 50 milhões de reais no bolso, vindo dessas 2 fontes, tá, gente? Então, eu acho que o esporte fez um negócio bom, vendo que tem dinheiro a receber este ano e no próximo. Então, se a gente olhar direitinho, no intervalo de um ano, o esporte tem pouco mais de 110 milhões de reais para receber ainda, sem falar outras fontes de receita que podem aparecer no clube, né? Venda de novos jogadores, patrocínio, ida para a primeira divisão, enfim, tem muito mais coisas, né, gente? Além de que o esporte vendeu apenas 20% dos direitos de televisão, o esporte ainda é dono de outros 80%. Então, eu considero que foi, sim, um bom negócio. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!